Então, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis 15. Acho que é um texto que quase todo mundo conhece. Amém? Então, vamos lá. A gente vai ler do 1 ao 6. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abraão, sou eu, seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos e sem herdeiros, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. E disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite o Senhor esteja falando aos nossos corações, Deus, que em nome de Jesus nós possamos ser ministradas por aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, Pai, que eu, a Rocio, nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa chegar ao coração de cada uma dessas mulheres que está aqui, Pai. O Senhor entende a preciosidade de cada uma delas e o Senhor sabe o que o Senhor deseja ministrar ao coração de cada uma delas. E nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja usando tudo, desde o início, como nós já tivemos um louvor abençoado, até o final, Pai, na comunhão, para que nós possamos sair daqui transformadas, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, se a gente olhar ali para a situação de Abraão. Oi, que bom que vocês chegaram também. Se a gente olhar para a situação dele, ele estava ali reclamandinho com Deus, né? Porque nas leis da época lá, se você não tinha nenhum filho, poderia ser o seu herdeiro um servo que fosse de confiança, né? E ele chegou para Deus e falou: Deus, né? O que vai ser de mim se eu não tiver um herdeiro? E se a gente for lendo mais para frente, né? A idade de Abraão, quando Deus fez essa promessa, ele já tinha seus 75 anos. E Deus falou para ele: Você vai ser pai. E se a gente olhar, ele tinha 75 e a esposa dele também já era idosa. Já era bem mais velhinha. E mais para frente, ele esperou mais um tempo, quando ele estava com 99 anos. Deus foi e falou com ele no capítulo 17 e fala de novo. Ele fala, né? E Deus diz: De novo, olha lá para fora, é isso que eu tenho para você. E quando ele tinha seus 100 anos, o seu filho Isaque nasceu. O seu filho amado, o filho da promessa, aquele que Deus, né, tinha determinado para ele. Claro que no meio do caminho, todo mundo sabe que eles deram um jeitinho brasileiro ali no negócio, né? Que eles foram, a esposa dele não engravidava porque já tinham se passado quase 25 anos desde a promessa da primeira vez que Deus falou com ele, o filho foi nascer, ele já tinha de 99 para 100, pelo que eu estava pesquisando, estava olhando lá na ordem cronológica, fazendo os cálculos, e beleza, tudo estava lindo, tudo estava fofo. Nasceu o nosso querido Isaac, né? E quando chegou numa altura do campeonato, nosso querido Isaac chega a Deus para Abraão e fala o quê? Quem lembra? Né? Ele era o filho amado, ele era o filho da promessa, ele era o filho que ia cumprir, que ia gerar todas as nações e tudo, toda a descendência e viver toda aquela promessa. E quando eu estava olhando, né, calculando lá a idade, falei, gente, quando tudo isso aconteceu, quando o Senhor pede que ele sacrifique o filho, ele tinha de 30 a 35 anos. Eu fico imaginando, ele tinha quase a minha idade. Quem aqui tem nessa faixa de idade, 30, 35? Imagina, você não tem amor, você tem 36. É certo? E muitas vezes a gente tem ali o nosso Isaaczinho, né? A gente tem o nosso amorzinho e Deus nos pede, filho, sacrifica para mim, né? Se a gente for ler ali em Gênesis 22, ai, por que eu fechei? Gênesis 22, 2. Tá tudo bem, tá tranquilo. Aqui. Vamos ler aqui desde o início, 22, 1.
Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A gente olhando assim, né, a maioria de nós fala: meu Deus, que homem maluco, né? E se a gente pensar ali, né, quem era o Isaac para ele? Quem era ele? Era um filho que ele amava muito. Ele sacrificou o sono, acordou de madrugada. Muitos não conseguem, né? A gente tem ali a oração de madrugada e muitos de nós não conseguem acordar de madrugada ali para estar orando junto com o pessoal, para estar tendo esse tempo com o Senhor, né? E ele sacrificou a promessa de Deus, a sua semente, que se a gente parar para pensar, era a semente que ia dar origem a todo esse sonho. E ele decidiu entregar para Deus. Ele falou: eu vou pegar o que eu tenho de mais precioso e vou entregar. Ainda que lá atrás a gente tenha a história de que ele se deitou com a serva Agar e tudo mais, mas era o filho, o único filho, o filho da promessa de Deus. E se a gente parar para pensar, se o filho já tinha ali seus 35 anos, estava o nosso querido Abraão com 135 anos. A sua esposa com 125, acho. 125 anos, quando ele foi para quando ele foi para levar o seu filho em sacrifício. E foi. O que tinha de mais precioso. E eu não sei o que é mais complicado da gente entender. Se é esse homem que realmente decidiu entregar isso para Deus ou esse filho que era tão obediente ao pai ao ponto de ir. Né? De tipo, acho que ele olhava para o lado assim: pai, tá faltando alguma coisa aqui para sacrificar, como ele mesmo disse: o Senhor vai prover. O Senhor vai prover. Qual que era a parte de Abraão em toda a promessa que Deus fez para ele? A parte dele era se deitar com a esposa, né? Que ele fez por 25 anos, né? Mais do que... E ele fez a parte dele. Ele foi, se deitou com a esposa, sua esposa engravidou. A partir do momento que Deus pediu para ele alguma coisa, o que ele fez? Qual foi a parte dele? Ele fez o que muitas de nós faríamos na nossa vida, que seria tentar dar um jeito de resolver? Que seria fazer um esforcinho aqui, levar um bichinho embaixo do braço, fazer alguma coisa. Senhor, não pode ser o outro filho, filho da serva? Senhor, mas será que... Não, o Senhor falava com ele, dizia, Abraão, ele dizia, eis-me aqui. O Senhor falava, ele fazia. O Senhor falava, ele fazia. E muitas vezes nós nos colocamos num lugar em que a gente não acata aquilo que Deus fala para a gente. Às vezes, eu acredito que aqui Deus nunca tenha pedido um filho a ninguém, né? Sacrifica o seu filho, isso não existe mais, a gente não vive isso. Mas nós temos pequenos... Né, nós temos pequenos Isaquezinhos dentro de nós. Nós temos pequenas situações que muitas vezes podem ser... Eu falando assim pela profissão, né? O curso que eu exerci no direito. Até que por um bom tempo eu achava que, meu Deus, eu preciso fazer. Eu tenho amigas que idealizaram uma carreira jurídica de fazer concurso e que não passam e não saem daquilo. Você tem pessoas que decidem por, sei lá, eu vou fazer medicina, que não é um curso fácil de passar e muitas vezes nem fácil de se pagar. Então, vou fazer, a pessoa fica 10 anos tentando, nunca passa, e muitas vezes não sai daquilo. E, quer dizer que não é de Deus? Pode ser que em 10 anos você passe, pode ser que as coisas aconteçam, mas pode ser que aquilo esteja tomando um lugar na sua vida que não deveria tomar. O que é este lugar de Isaac? Esse lugar de Isaac é isso ser mais importante do que Deus é na sua vida. É quando você pega algo e este algo é o que rege a sua vida. Então, por exemplo, se eu não consigo... A gente tem, sei lá, vamos pensar. O sonho da minha vida é trabalhar na Google. Acho que é o filho... Eu lembro que quando a gente estava com os adolescentes e jovens, o filho da Ruth falava que o sonho dele era trabalhar na Google. Então eu quero trabalhar na Google, eu quero trabalhar na Google, e se eu faço uma entrevista e não dá certo,
Eu duvido de tudo que Deus diz ao meu respeito, eu acho que eu não sou nada daquilo, eu acho que Deus não me ama, eu acho que a minha vida não vai acontecer, porque aquilo é o que rege as minhas emoções. Ou eu quero engravidar e eu não consigo engravidar. Que é algo que muitas vezes não depende da gente, né? Se você faz a sua parte, né? Você está se relacionando com seu esposo, se você está fazendo a sua parte, não depende de você se aquilo vai acontecer efetivamente ou não. E se você não consegue, você tenta, atrasou sua menstruação, você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aí não dá certo, o mundo desaba, Deus não te ama, as coisas não acontecem, a sua vida não é mais o que deveria ser, e nada vai ser igual, e tudo que Deus disse era mentira, e o Senhor mudou de ideia, que Deus é esse, que Deus é esse. Mas muitas vezes o que acontece? Talvez esse filho que eu idealizo, esse trabalho que eu idealizo, essa família que eu idealizo, esse casamento, talvez isso esteja ocupando o lugar de Deus na minha vida. E aí mora o perigo. Mora o perigo quando algo é maior do que o Senhor no seu coração. Quando algo rege a sua vida mais do que a Bíblia rege a sua vida. Quando você deixa de ser o que Deus diz ao seu respeito para ser apenas o resultado daquilo dar certo ou dar errado. Deus não te ama menos porque algo não deu certo. Se a gente parasse para pensar, Jesus Cristo teve que morrer numa cruz. Deus não está pedindo para ninguém aqui morrer numa cruz. Mas se o Filho de Deus, ele sacrificou tudo. Ele sacrificou tudo e mais um pouco, né? Ele deu tudo pela gente, né? Para que a gente hoje tivesse vida, tivesse salvação. E muitas vezes a gente não consegue abrir mão de uma coisa, sendo que muitas vezes, eu pelo menos assim, das pessoas próximas de mim que eu vi passarem por situações em que Deus pediu Isaac, o Senhor não pediu Isaac porque queria deixar essa pessoa sem aquilo. Eu teve uma pessoa conhecida que eu lembro que num culto o Senhor falou com ela e disse: eu quero seu Isaac, eu quero seu marido. Ela disse: meu Deus, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou me separar? Eu vou não sei o quê? Não, ele precisa sair deste lugar na sua vida. Ele precisa deixar de ser Deus na sua vida. Ele precisa deixar de ser a pessoa mais importante do mundo, porque este lugar não é dele. Então, muitas vezes, o que a gente precisa não é entregar para que algo não se cumpra. Ah, quer dizer que eu vou entregar, então eu nunca vou ter filho, eu nunca vou casar, eu nunca vou trabalhar, eu nunca vou. Inúmeras coisas? Não. Quer dizer que aquilo vai deixar de ser a coisa mais importante da sua vida, para que Deus assuma este lugar. O Senhor deseja ser o mais alto de tudo. Se a gente abrir a nossa Bíblia. Oh, Jesus. Em Hebreus. Não vou abrir em Hebreus. Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aí eu puxei ali na Strong, né, com relação a ao significado aí do coração. Aí fala, né, denota o centro de toda a vida física e espiritual, o centro, lugar da vida, a alma, a mente, como fonte, lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, da alma na medida em que é afetada de um modo bom ou ruim, ou como um lugar de sensibilidade, afeições, emoções, desejos, apetites, paixões. Muitas vezes essas nossas paixões, essas coisas que a gente gostaria de viver, elas não nos permitem que a gente venha viver, porque eu fico almejando algo que talvez não seja alcançável e não aproveito hoje. Não sou grata a Deus pelo que Ele me dá hoje. Talvez, até vou citar um exemplo do que os meninos comentaram ontem do futebol, que o time dele, um rapaz deu um exemplo que o time dele tinha perdido 2 vezes e que um cara estava bravo. Ele falou assim, tá, mas já passou pela sua cabeça que talvez o propósito de Deus fosse que a gente viesse, participasse e perdesse esses 2 jogos? Que não ganhasse nada e que não desse nada e que, fim. Tipo, já passou pela sua cabeça que a vontade de Deus pode ser diferente daquilo que você idealizou de sair campeão, ou de que algo aconteça de uma forma diferente? Pode ser que não precisa ser do jeito da gente para dar certo. Precisa ser do jeito de Deus. É uma coisa que eu me recordo quando eu cheguei, quando eu realmente entreguei minha vida para Deus, eu falei para Ele, falei, Deus, eu percebi que do meu jeito não dá certo. Eu percebi que os meus caminhos, aquilo que eu tentava traçar, me levaram para um caminho de morte tão grande
que acho que se tivesse mais um alçapão no fundo do poço, era capaz de eu descer mais um pouco. Então eu falei: "Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, porque do meu jeito não está funcionando. E se o Senhor não me ajudar, eu não quero mais viver". E a partir daquele momento eu falei: "Deus, por mais difícil que seja, eu quero que o Senhor tome o lugar na minha vida. Eu quero que, sei lá, o construir uma família, que era algo que eu sempre sonhei, seja algo do Senhor. Eu quero com relação ao trabalho que seja algo do Senhor, eu quero que cada coisa seja". E para mim o mais difícil foi entregar para Deus a minha vida sentimental, foi confiar que ele ia saber o que ele ia fazer. Porque muitas vezes, a gente escolhe errado. Eu era uma pessoa que tinha dedos podres, né. E a partir do momento que eu coloquei Deus naquilo, é que nem falam: "Ah, tipo, a pessoa certa não vai bater na sua porta". Eu conheci o Eduardo jogando videogame na sala da minha casa. Bateu, tocou o interfone. E quando Deus tem um propósito naquilo, aquilo acontece, né. A gente era da mesma igreja, eu nunca tinha visto ele na frente. E conheci ele na minha casa. E foi algo que foi de Deus, porque viramos amigos, nos conhecemos e as coisas aconteceram. "Ah, mas com todo mundo vai ser assim?". Não, Deus tem uma história especial para cada um. A gente já teve culto de casais que as pessoas contaram: "Me conhecemos na escola, conhecemos no trabalho, conhecemos na igreja, conhecemos, conhecemos, conhecemos". Quando Deus quis, ele colocou e a gente, né, resolveu viver aquilo que Deus tinha pra gente. Claro que, né, dentro daquilo que Deus tem pra gente, né. Ah, eu sou solteira, então, assim, um homem de Deus está nos caminhos do Senhor, né. Os homens de Deus: "Ah, eu quero alguém que sirva na igreja, que faça isso, que faça aquilo". Então sirva na igreja, faça isso, faça aquilo, você vai encontrar a pessoa fazendo a mesma coisa. Porque as pessoas buscam alguém que faz aquilo que ela gosta, né. Sei lá, você não quer uma pessoa totalmente diferente. É muito legal essa história dos opostos se atraem, mas nem sempre dá tão certo. Você pega uma pessoa, tipo, uma pessoa que gosta de fazer 1 milhão de coisas e uma pessoa que só gosta de ficar em casa. Ou um vai ter que sacrificar, o outro vai ter que sacrificar, né, e isso não é simples, não é simples quando você vive na pele, né. E cadê aqui? Que caiu? Ah, esse é seu filho. E quando o Senhor nos pede o Isaac, quando ele nos pede algo precioso ou qualquer coisa na vida da gente, ele nunca nos pede algo que ele já não tenha feito pela gente, né. O Senhor pediu a Abraão que ele entregasse o filho e depois o Senhor entregou o filho dele, né. Que acredito também que não tenha sido algo tão simples, né. Você pega um monte de gente pecador, nós éramos pecadores, e o Senhor decidiu entregar o filho, o único filho, assim como Abraão era o único filho de Abraão. Isaac era o único filho de Abraão. E no caso de Isaac, Isaac foi poupado, Jesus não foi, né. Jesus foi até o fim e ele foi o cordeiro sacrificado por nós. E eu gostaria de perguntar para você, o que que te move hoje? O que que tira o teu sono? O que que tira o teu apetite ou te faz comer mais? O que que te coloca em depressão, que faz você questionar a tua fé muitas vezes? Questionar as promessas de Deus para você ou achar que porque já se passaram 25 anos e você está com 100 anos e a sua esposa com 90, algo não vai acontecer? O que que faz você questionar a fidelidade de Deus? Talvez nisso esteja o teu coração. E o Senhor muitas vezes ele nos prova, assim como ele provou a Abraão. E o Senhor não nos prova para que a gente seja derrotado, mas para que a gente aprenda e veja que dá, né. Ao contrário de Satanás, que Satanás nos coloca provas e coisas para nos fazer tropeçar e cair. O Deus, ao contrário disso, ele não deseja que a gente caia. Muitas vezes a gente cai por tentar fazer as coisas do nosso jeito, tentar fazer tinha um livro que era Romance à Maneira de Deus, a gente faz a vontade de Deus à nossa maneira, né. A gente: "Ah, vou dar uma mãozinha para Deus, eu vou só fazer isso aqui como se ele precisasse de alguma ajuda para fazer alguma coisa". E em Provérbios 23, 26 diz: "Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos". O dar é dar, conceder, confiar em Deus, confiar que aquilo que você está entregando ao Senhor,
Ele sabe o que ele vai fazer, foi ele que criou você. Ele criou você e ele sabe o que ele tem para você. Muitas vezes a gente se apega a coisas que Deus tem coisas tão maiores para a gente. A gente se apega a situações do passado, quando Deus tem coisas maravilhosas no presente e no futuro para a gente. Ele mesmo diz que ele bem sabe os pensamentos que ele tem sobre nós. E ele deseja cumprir coisas maravilhosas. Talvez o maravilhoso não seja maravilhoso que você está pensando. Talvez o que a gente tem hoje, vivendo numa era de redes sociais e tudo mais, o maravilhoso pareça tão maravilhoso, mas que não é real naquilo que a gente vê. Ele tem algo real para você. Ele tem algo para você. Ele, ele tem algo que vai fazer você olhar lá na frente e dizer: que bom que ele sabia de tudo e não fez a minha vontade. Eu não sei se alguém já se deparou com uma situação que falou, orou por algo e Deus não fez e você até fica chateado, aquilo não aconteceu, e quando você olha lá na frente, você fala: Deus, obrigada pelo livramento que o Senhor me deu não concedendo aquilo que eu queria. Obrigada porque o Senhor faz as coisas diferentes. E assim, para ilustrar, o sonho da minha mãe era que o meu irmão mais velho fosse a cara do Sidney Magal. Vocês imaginam se ele fosse que nem o Sidney Magal? Tipo, Deus, obrigado, porque o Senhor não escuta tudo que a gente pede. Você já pensou se todas as tuas orações, desde quando você se converteu, se tudo tivesse se concretizado, como você estaria hoje? Né? Que bom que a gente ora e submete a Deus, porque a partir do momento que a gente ora, que a gente entrega para Ele, a gente entrega e fala: Deus, o Senhor pode fazer, mas se o Senhor tiver um plano diferente do meu, cumpre o seu, porque o Senhor me criou e sabe que é melhor. E graças a Deus que no final das contas, Ele faz dar certo, né? A vontade dele nas nossas vidas. E o negócio fechou. Deixa eu... Muitas vezes a gente precisa entregar para Deus, porque a partir do momento que a gente entrega, a gente tira o controle das nossas mãos. E eu não sei vocês, eu fui criada para ser forte, dar conta, não precisar de homem nenhum, para trabalhar, para fazer, e isso não é de Deus. Né? O Senhor não nos criou para sermos autônomas, o Senhor nos criou para sermos auxiliadoras, o Senhor nos criou para sermos esposas, para sermos mães. Ah, mas eu não quero. Na verdade, assim, é a ordenança do Senhor. A gente tem que casar e decidir quantos filhos a gente vai ter, né? Mas Deus tem isso pra gente. Ele tem família, ele tem filhos. Ah, mas eu não posso ter, ou eu isso, ou aquilo. Talvez filhos espirituais, talvez pessoas que o Senhor vai confiar a você no caminho para que você seja o que aquilo, um pai que aquela pessoa não teve no caminho. Talvez pessoas vão precisar de algo que você pode oferecer. Eu não sei qual que é a tua história, eu não sei aquilo que Deus tem para você, mas eu sei que Ele deseja cumprir sonhos, cumprir propósitos, e assim como Ele queria dar essa numerosa geração, né, gerações e mais gerações, Ele deseja cumprir aquilo que Ele já disse ao teu coração, se for de Deus, efetivamente, porque muitas vezes a gente, numa força de uma emoção, a gente acha que algo é a voz de Deus falando ao nosso coração, quando na verdade é a voz do nosso desejo, né? Então, assim, que a gente possa realmente submeter ao Senhor em oração para que Ele assuma o controle e faça tudo da forma como Ele deseja fazer. E o melhor de não ter o controle é que você não é responsável pelo resultado daquilo que não foi você que fez. Né? Muitas vezes a gente, como mulheres, se coloca na situação de submissão e fala: ah, isso é ruim, porque, meu Deus, eu vou ser subjugada, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Isso é proteção de Deus para com a gente. Né? Eu já falei várias vezes aqui, a submissão é você deixar que outra pessoa decida e que também ela responda perante Deus. E é muito difícil, porque a partir do momento que você aceita, acata, e aquilo não era de Deus, quem responde é o seu marido. Só que a partir do momento que você se levanta e vai contra, quem responde é você. Então é cuidado do Senhor. E Romanos 11:36 diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que nós sejamos nele, dele, por ele.
em todas as coisas. Que a gente olhe para dentro do nosso coração e que a gente coloque Deus no lugar dele nas nossas vidas. Que ele venha assumir o centro de tudo, porque a partir do momento que você coloca Deus no lugar dele na sua vida, você pode ter certeza que não existe lugar mais gostoso para você estar. Nesse lugar em que ele cuida de tudo. E isso não é você não ter o controle, é você dar o controle para quem merece ter o controle, aquele que te criou e sabe o que é melhor para você. Eu vejo mulheres aqui que têm potenciais de viver coisas tão maiores do que vivem, mas que muitas vezes se impedem por achar que não podem, que não são, ou que Deus isso ou que Deus aquilo. Só que ele sabe o que ele tem para cada uma de nós. Ele sabe o que ele deseja cumprir na vida de cada uma de nós e o quanto nós nele podemos chegar. Amém? Qual é o teu Isaac que você tem que entregar ao Senhor hoje? Quem sabe aquilo que você mais desejou e alcançou e que ocupa a maior parte do teu coração. Vamos parar para pensar. Às vezes o Isaac é um filho que você desejou muito, um esposo, uma casa, uma profissão, não importa o quê. Mas que ele ocupa a maior parte do seu coração. Aquilo que você almejou, lutou, alcançou. E você vive em função daquilo que você lutou, alcançou. Está errado? Não, não está errado. Mas o quanto ele ocupa o seu coração. E o Senhor pede, dai-me o teu coração. Olha como Deus é maravilhoso. Ele não pede as coisas que nós temos, que Ele mesmo deu. Ele pede o nosso coração. O problema é quando algumas coisas, algumas situações ocupam nosso coração mais do que a presença de Deus dentro de nós. E nós podemos fazer um teste conosco mesmo. Aí no seu lugar, peça para o Espírito Santo mostrar quanto ocupa o seu coração. Como é a medida da comunhão que você tem com Deus. O quanto você ama a palavra de Deus, o quanto você tem se dedicado a Deus. É tanto quanto o Isaac que ocupa seu coração? Ora lá machirica da maçuca, taralamas. Filho meu, filha minha, dai-me o teu coração. É entregar nosso coração total a Ele. Ele tem que estar acima de todas as coisas legítimas até, boas, legítimas, que veio dele, mas ele tem que estar acima de tudo isso.
E é muito interessante que quando nós entregamos o nosso Isaac pode ser uma limpeza de casa. Sabe aquela mulher que briga com o marido o tempo todo, briga com o filho, porque não pode sujar, não pode fazer isso? Pode ser o nosso Isaac. Como pode ser o carro, pode ser qualquer coisa. O controle das coisas, ele é maior do que a presença de Deus, do que Deus dentro das nossas vidas. E é uma mensagem desse jeito que o Espírito Santo está ministrando a sua igreja. Entrega seu Isaac, para que eu ocupe o seu coração. Deus é maior do que qualquer coisa que nós possamos ter aqui na terra. Ele é maior do que o nosso marido. Eu sempre declarei aqui, nós temos que amar a Deus acima dos nossos maridos. A nossa paixão é por Deus. Marido vem segundo. Filhos, terceiro. E outras coisas mais. O quanto você ama a Deus? Quanto você ama o Pai que te criou? Estava lembrando aqui enquanto a Fernanda estava ministrando. Para você que é solteira aqui, eu sempre orava e pedia um marido para o Senhor quando estava assim que eu me converti, né? Falei, eu quero uma família, quero um marido. Só que nada de vir esse marido. Parece que para todo mundo é possível, encontro rápido, mas para aquele que está no tratamento, eu creio, né? Parece que era muito difícil. Era muito difícil. Todos os rapazes bonitos que chegavam na igreja já iam olhar as moças bonitas da igreja. Por que eu digo as moças bonitas? Porque naquela época eu tinha a rejeição, os complexos ainda estavam em mim. Então, para mim, as outras moças eram bonitas, os rapazes bonitos que chegavam, já logo em seguida você já sabia que estavam orando, fazendo corte, aquelas coisas todas. Eu ficava, eu que estava olhando, mas vem aqui, rapaz, sabe? Era assim, né? E o dia que foi muito interessante. Eu orei, eu chorei. É assim, moças, não desista, é orar, é chorar, vai para o altar, vai para o joelho. Por que eu estou falando? Porque mulher de Deus casa com homem de Deus. Eu queria o homem de Deus, eu não queria, né? E orava e chorava por esse homem de Deus. Até que aparece esse homem de Deus, como todo mundo sabe. Só que só de eu olhar ele numa calçada do outro lado, eu pensei, não gostei. Ele nunca tinha me visto, nem eu a ele. Eu simplesmente olhei ele no ponto de ônibus com o meu pastor, já desconfiei que era o rapaz que o meu pastor falava tanto. Digo, é ele o cara. Digo, não gostei. E subi, nem olhei. Sabe? E logo que ele foi na nossa casa, as pessoas brincavam, né? Você vai dar certo. Eu pensei, como Deus me livre, né? Imagina que vai dar certo eu casar. Não gosto dele nada. Principalmente a roupa dele, o modo de se vestir. Parece um jeca. Uma roupa horrível, sabe? Eu não gostava da roupa dele. Mal eu sabia que ele vivia de doação do brechó dos irmãos da igreja, né? Onde que achava roupa no brechó? As irmãs compravam e doavam para ele, porque ele era pastor, só jovem, 20 anos, né? Ele foi consagrado com 22 anos, mas ele servia na igreja, não ganhava muito, são uns trocados, então os irmãos compravam as roupas que davam e ele vestia. E eu acho que se achava bonita aí. Ele sabe que eu falo isso para ele, eu sempre falei para ele. Só que o Senhor passa uma boa em mim, né?
Eu vou e me apaixono por aquele que eu não queria, não gostava. Fui eu que me apaixonei. Lá vai meu pastor conversar com ele, né? E daí está pensando em alguma moça, em orar com alguém. Ele falou, não, de jeito nenhum. Sou muito novo, 22 anos, não penso. Não. Por quê? Ah, porque tem uma moça aqui na igreja, né? Que ela está pensando em você. Antigamente era assim, né, gente? A corte era corte de verdade. Tudo passava pelo pastor. Isso é maravilhoso. É viver como está na Bíblia mesmo. Daí ele falou, ah, é quem? Ficou curioso, né? Não queria, mas ficou curioso para saber quem estava de olho nele, né? Falou, quem que você acha? Ele, fulana. Não. Fulana. Não. Tem mais. Fulana. Parou, esqueceu. Eu tô igual Davi, esqueceram lá na malhada. Exatamente. O Levi só citou as moças bonitas, formosas, ou sei lá o que na igreja, sabe? Né? Eu, de jeito nenhum. O pastor falou, tem mais uma? Ah, não, mas não tem, pastor. Já desse jeito, gente. Pastor, e se eu te falar quem ela é? Quando ele falou, a Lucila falou, ah, não gosto dela, não gosto do jeito dela. Empatados estávamos, né? Eu no começo e ele ali. Aí, o meu pastor, meu pai, né, pastor, eu ficava em cima dele. Vai lá falar com ele, vê se ele não orou, se não mudou de ideia. Chegou um ponto que meu pastor falou assim, para, não vou falar mais. Você disse no começo que gostava da roupa dele, você achava ele feio, você não gostava do jeito dele, agora você está me enchendo, que você quer que eu vá falar com o rapaz o tempo todo, e o rapaz só diz não, não, não e não. Não vou mais. Aí a coisa apertou para o meu lado, digo, e agora? Ainda eu tinha uma ponte para ir, né? Foi aí que eu fui entregar o meu Isaac ao Senhor. Porque ele só disse não. Não, não é o tipo que eu gosto, não quero. E eu, apaixonada por ele. Eu fui, e na época se pregava muito sobre Isaac. Entrega teu Isaac. O que eu mais queria, né? Eu era gostar, me apaixonar, mas a pessoa não me correspondia. Então eu fui no meu quarto, N vezes, e dizia, Senhor, está aqui. Eu renuncio. Você já imaginou se falar uma coisa dessa, gente? É muito forte. Mas era o meu Isaac. Eu não estava apaixonada. Mal conseguia trabalhar. Mal chegava na igreja para ver ele. Sabe essas coisas apaixonadas? É tão bom. Vamos se preparando para se apaixonar, jovens aí. A minha mente só estava voltada para ele. Eu queria ver com quem que ele estava falando, onde que ele estava indo, com quem ele estava conversando. Eu estava ficando meio variada. Eu digo, meu Deus, eu tenho que entregar esse Isaac na presença do Senhor. Eu fui e entreguei esse Isaac. Só que o Espírito Santo falou para mim, continua orando. Digo, eu renuncio, eu entrego, mas eu quero sair desse sentimento. Não quero mais tudo isso em cima de mim, não adianta, ele não quer e tal. Entreguei no altar do Senhor. E passei, só continuei orando. Orei 9 meses, o tempo de uma gestação. Todo dia eu orava, entrego no altar, eu entrego, eu não vou querer mais saber, tira isso do meu pensamento, vou entregar. Quando completou exatamente 9 meses, eu vi uma voz no meu ouvido. É raríssimas vezes que eu vi a voz de Deus. Eu posso contar no dedo quantos. Mas nesse dia ele sussurrou no meu ouvido. Pela tua persistência, eu ouvi a tua oração. Eu quase tive uma parada cardíaca. Eu pedi tanto, eu orei tanto, eu chorei tanto. Pela palavra eu ouvi. Ele não disse que iria ouvir. Pela tua persistência. Entregar o Isaac. Eu ouvi. Eu disse, o quê?
Meu Deus, ele vai ser meu marido, ele nem sabe. Foi exatamente isso. Procurei meu pastor, contei, ele falou, ele vai ser seu marido. Só que ele nem queria saber de mim. Quando nós entregamos o nosso Isaac, o Isaac pode ser uma filha, um filho, um marido, um amor não correspondido. Tantas coisas podem ser. Entregar o Isaac é dizer para o Senhor, a minha alma, a minha carne deseja isso, mas que a tua vontade prevaleça em mim, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu entrego a minha vontade. E olha, deixa eu confessar uma coisa para vocês hoje, porque o Espírito Santo está falando comigo aqui. Eu entreguei vários Isaques da minha vida. E continuo entregando. Para que a vontade dele permaneça em mim. Entregar Isaac não é fácil, gente. Dói, machuca. Mas eu entreguei vários depois desse. E continuo entregando. É o que eu mais aprendo com Abraão. É a obediência. A obediência. Não é fácil obedecer. A nossa carne, a nossa alma, nosso desejo é isso aqui. Está errado? Não é que está errado. Mas nós podemos errar lá na frente. Podemos não chegar naquele lugar de destino. E o Senhor diz, não, é por aqui. Mas vem contra aquilo que eu estou desejando e querendo para aquele momento. É entregar e dizer, Senhor, cumpra-se com a tua vontade. Porque Deus, ele é perfeito. Abraão foi obediente. Você acha que ele queria levar seu filho, entregar seu filho da promessa? Isaac, filho da promessa. Isaac, o filho da alegria. Isaac significa alegria, sorriso, riso. Trouxe alegria para aquela idade deles. É uma aliança. Isaac simboliza aliança. Deus e Abraão. E o Senhor diz, me entrega o presente que eu te dei. Me entrega a alegria que eu trouxe a vocês. Me entrega. O desejo que eu mesma pus nos corações de vocês, agora você vai entregar para mim o presente que eu te dei. E claro que o Senhor falou com Abraão e com Sara também. Agora pensa ele levando em obediência. Ah, ele queria, ele tinha prazer. Não, nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém. Mas ele obedeceu a Deus. Mas ele obedeceu numa certeza que o Senhor ia prover uma saída. Olha que interessante. Ele estava ali caminhando, mas ele tinha certeza que o Senhor ia dar uma saída, um escape naquela hora. Por quê? Porque ele conhecia o Deus a qual ele servia. O Deus da promessa. E o que nós aprendemos com Abraão é obediência e relacionamento com Deus. Por isso que no comecinho eu falei, o Senhor só pede o nosso coração. Por que ele pede o nosso coração? Porque ele quer ter relacionamento conosco. Cada um individual em particular. E daí quando você tem esse relacionamento íntimo com Deus, você tem relacionamento íntimo com Deus? Ele tem com você? Porque é automático, à medida que eu tenho, ele tem comigo. Nós precisamos
entregar nosso coração total a Ele, ter essa comunhão perfeita com Ele, essa intimidade com Ele, porque o que Ele nos pedir, por mais que vai doer, por mais que vai ser difícil, nós temos a certeza absoluta que Ele, como diz Abraão, proverá. Ele proverá, Ele proverá. E nessa noite Ele está dizendo, eu vou prover, mas entrega a mim o teu Isaac. Porque a provisão vem do Senhor, o escape vem do Senhor, a vitória vem do Senhor, é do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Deus proverá. E quando nós entregamos no altar do Senhor os nossos Isaques, ou Isaques, não importa o que. Pode ser às vezes uma coisa tão simples, que você não abre mão. Quando nós entregamos de coração, Ele nos devolve aquilo que entregamos, nos devolve em bênçãos para nossas vidas. Ele não toma aquilo que nós ofertamos e nos deixa sem. Não. Ele nos devolve automaticamente em bênçãos na nossa vida. E aquilo que entregamos, Ele recebe quando entregamos de todo o nosso coração. E aí, Ele nos devolve em bênçãos e diz, te darei um nível maior de unção na sua vida. Ele não nos pede para nós perdermos, nunca, jamais. Mas é para nós ganharmos. Ele nos pede para desafiar o nosso coração, para ver como está o nosso coração. Deus é bom, Ele é Pai, Ele jamais vai nos prejudicar em alguma coisa. Mas o nosso coração é mau, o coração do homem é mau. Egoísta. E o Senhor quer tratar conosco. E para que Ele possa confiar algo maior em nós, possa confiar uma fé maior, que Ele possa se revelar maior através do Seu Espírito Santo em nós, nós precisamos entregar nossos Isaques. Porque enquanto eu seguro meus Isaques dentro de mim, o Senhor não pode confiar algo maior em nós. Mas quando eu entrego, Ele libera a bênção lá de cima para nós. E sempre o que vem do Senhor é melhor do que aquilo que nós pensamos ou desejamos. O dele é muito maior, é perfeito. Vamos entregar nossos Isaques nessa noite. O Espírito Santo conhece cada um e sabe. O Isaque é tudo aquilo que tira a tua visão do foco do Senhor. Tudo aquilo que rouba a maior parte do teu coração, que é de direito do Senhor Deus, o nosso Criador, nosso Pai. E nós queremos orar com você. É muito importante que, enquanto eu não entrego esse meu Isaque, vai demorando o processo nas nossas vidas para nós alcançarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Talvez você não alcançou ainda aquilo que você está buscando muito, porque pode ser teu Isaque. O teu foco é só aquilo, é só aquilo, é só aquilo. Como é que o Senhor vai confiar nas demais coisas? Mas quando eu entrego o Isaque hoje, mas depois pode levantar outros Isaques, mas que eu sinto, vejo no meu coração, o Espírito Santo revela, eu vou entregar outro Isaque. O Senhor vai dando medidas de fé, medidas de unção, e vai me abençoando e eu alcançando tudo aquilo que eu estou desejando. E espiritualmente falando, para que a salvação chegue nos teus familiares,
na tua casa. Que a salvação chegue, precisa entregar os Isaques. Quem sabe o teu Isaac é aquilo que você fixou na tua mente, é isso que eu quero, é por esse caminho. Quem sabe o Senhor tem outro propósito para você. Primeiro, para depois chegar no teu sonhos e desejos, o Senhor quer realizar de todos nós. Mas quem sabe eles são as pedrinhas que estão tropeçando para chegar no propósito divino de Deus. Tirar essa fixação, esse Isaac. A hora que tirar, ele já devolve em bênção. Porque o nosso Deus é um Deus abençoador. Amém? Vamos orar, fecha teus olhos, aí o Espírito Santo conhece. O que você precisa entregar na presença do Senhor? O Salmo diz, entrega teu caminho ao Senhor, entrega o teu Isaac ao Senhor. Quando ele diz entrega teu caminho, é aquele caminho que eu escolhi, que eu decidi, e que eu acho que é o caminho bom, aquilo que eu planejo para mim, mas ele diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que a vontade dele cumpra-se em nós. E o mais ele fará. Quando eu entrego, ele me devolve muito melhor do que eu entreguei. Muitas vezes ele até nos surpreende. Senhor, surpreenda cada uma ao entregar seus Isaques. Aquela porta que não se abre porque o teu Isaac está vivo dentro de você. A salvação que não chegou é o Isaac que está ainda operando na tua vida. Entregue totalmente ao Senhor, no altar do Senhor. E deixe que Ele ocupe o seu coração. Que Ele seja o teu desejo. Que você o ame acima de tudo em primeiro lugar. Que Ele venha em primeiro lugar. Para que Ele possa cumprir na sua vida, nas nossas vidas, o seu propósito que é divino. Aí no seu lugar, ore baixinho, entregue ao Senhor teu Isaac nessa noite. E na próxima ano, você trará um testemunho poderoso aqui. Porque o Espírito Santo está me mostrando que portas vão se abrir, coisas sobrenaturais na tua casa, sobrenatural na tua vida. Teus olhos que ainda estão fechados, que não estão conseguindo ver aquilo que você está buscando. Entrega teu Isaac, teus olhos serão abertos. O Senhor abençoará teu caminho, a tua entrada, a tua saída, teu acordar, teu levantar. Entrega teu Isaac. Em nome de Jesus. Que seja o começo de entregar Isaac. Se aparecer mais, depois vai entregando e dizendo, Senhor, que a tua vontade prevaleça na minha vida, não a minha, mas a tua que é perfeita. Quem sabe teu Isaac é a tua reputação. Meu Deus, se souberem, meu Deus, se falar. Imagina. Pai, nós entregamos no teu altar, Senhor, os nossos Isaques. E dizemos, Senhor, vem e preencha todo o nosso coração. Toma nosso coração nas tuas mãos. Orem comigo, diga, Senhor Jesus, agradeço por essa noite, por estarmos aqui na tua presença. E hoje eu entendo e compreendo que eu ainda não cheguei no lugar de destino. Que eu preciso entregar meu Isaac nessa noite. E eu entrego meu Isaac. Agora baixinho você fala para o Senhor sabe, o Senhor conhece seu coração. Senhor, declare comigo, Senhor, eu entrego
mas eu descanso em Ti, porque eu confio em Ti, que o Senhor fará o melhor na minha vida. Eu ainda testemunharei do Teu poder, das Tuas maravilhas, que acontecerá a partir de hoje na minha vida. Assim, Senhor, como Tu operaste na vida de Abraão e Isaque, operará na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor abençoe teu coração, tua vida, e que o Espírito Santo te ministre a semana toda, todos os dias, e possa encher de alegria a tua vida, de esperança, de fé, de que coisas novas, não velhas, nem conhecidas, coisas novas venham acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.